Uma das pautas que nós vamos trazer em linha de frente quando pudermos nos manifestar livremente e interagir com vocês é a pauta da quebra de fronteiras, do fim das fronteiras, porque vocês finalmente vão poder se conhecer, porque existem raças que não conhecem outras, que não entendem, porque foram, ao longo dos milênios, sendo ensinadas a não compreenderem, a somente olhar o seu semelhante de uma outra raça como alguém talvez que queira invadir suas terras, como alguém talvez que seja prejudicial, como alguém talvez perigoso, quando na verdade é só um par dentro de um todo. O processo de transição planetária envolve o contato com extraterrestres, obviamente. Inevitável. Inevitável. É possível que, mesmo nós que estamos sendo preparados para isso, tenhamos medo por estar lidando com uma espécie diferente fisicamente, na matéria mesmo, não só no plano etérico, justamente por nosso DNA também conter esse medo, esse campo ancestral de lidar com uma espécie diferente. E como que lida com isso? É como que eu já falei algumas vezes para vocês. A maioria daqueles que se dizem prontos para um processo de contato extraterrestre, né, vão morrer de medo quando as equipes estelares começarem a descer e desembarcar. Não vai ser moleza, não. Por quê? Porque existe um medo enraizado na célula, né? Ali, no campo energético da pessoa. Sistêmico. O registro, o corpo ali de dor, ali guardando as memórias, né? E o cérebro, sem contar, o nosso cérebro ali programado, né? Para não reconhecer o desconhecido. Como a gente sabe se a gente tem isso? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Existem memórias de experiências negativas com extraterrestres? Claro, claro. Embates galácticos, guerras estelares, né? Todos nós tivemos muitos processos assim traumáticos com confrontos extraterrestres. A espécie humana. Porque a espécie humana, né? 70% dela vem de fora. Então veio, encarnou e a energia ou o campo se mesclou ao campo terrestre. Então, inevitavelmente, né, ali o histórico ali também fica armazenado na biologia terrestre, sem contar também que a gente teve muitos contatos extraterrestres ali, alguns muito complicados, no fim da Atlântida, no fim da Lemúria, Egito Antigo. Tá ali o registro. No caso, mais negativo, mas tivemos muitos positivos também. Enquanto isso, os governos do mundo, muito, né, sabendo já que a gente está numa iminência de uma divulgação extraterrestre, aí começa, lança um filme, né? Mas muitos desses filmes que estão sendo lançados não é bem que o governo ou os governos estão pedindo para lançarem. Na verdade, é as forças negativas que não estão tendo força em alguns casos, como no filme O Dia D, do Spielberg, né? Dia D. No caso do filme do Spielberg, não é que tipo o governo mandou ele fazer o filme. Não. No caso dele, é que as pressões negativas dos governos para ocultar certas verdades começou a ser reduzida. E aí, né, diretores, né, ali começam a ter uma liberdade maior para falar sobre certos temas. Né? E isso vai preparando a humanidade, né, para esse processo todo. Como é que a gente vai lidar, né, com contato extraterrestre de forma mais equilibrada? Eu estou tentando falar isso para vocês há 15 anos. Desde quando eu comecei aqui, 15 anos. Vai fazer o teu trabalho de reforma íntima. Vai cuidar do teu corpo. Para de separar espiritualidade e materialidade. É tudo uma coisa só. Integra. Vive a tua vida humana. Cuida do teu corpo. Se alimenta direito. Se hidrata. Né? Tenta caminhar um pouco. Fazer exercício físico. Toma um banho de sol. Cuida do teu corpo, filha, filho. Que é a antena.
Quando você se equilibrar, né, ali, você vai ter uma saúde cada vez mais melhor, não só da estrutura física aqui, mas também o mental, né? Você vai estar mais calibrada e o medo desses contatos externos, desses desconhecidos, vai sendo reduzido. Pouco a pouco. Quantas vezes eu já falei para vocês da necessidade desse cuidado com o corpo? Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ouvir das hierarquias dos pretos velhos há muito tempo. Fia, cuida do corpo. Fia, cuida do corpo. Cuida do teu templo, cuida do teu corpo. O teu corpo é a antena que você bem, né? Você vai conseguir captar os sinais que vão descer ali e vai conseguir trabalhar essas energias de forma mais equilibrada. Cuida do teu corpo, cuida do teu corpo. Se alimenta direito, né? Exercita teu corpo. Neva, eu não gosto de academia. Tudo bem, vai caminhar. Faz um yoga, faz um pilates, faz alguma... Movimenta as energias do teu corpo. Muitas vezes, você tá assim, enfadada, né? Quebrada, cansada, e vai no médico, faz exame, não tem nada. Mas o que que é? Energias ficam presas nas articulações. Todas as tuas articulações. E se você não movimenta essa energia... Aí como é que eu movimento essa energia? Movimentando teu corpo. De alguma forma. Porque você vai liberando. Dança, dance, corra, caminhe, se expresse, movimente seu corpo. Faça um yoga, faça um pilates, faça uma academia, faça o que você, né, tiver uma maior sintonia. Movimenta para que essas energias nas articulações, em todo o teu corpo, elas sejam liberadas. Ô Nevinha, colocando em aspecto de 3 reinos, o humano, o dos bons espíritos e o galáctico. O que a gente ainda não conseguiu aprender com os bons espíritos e com o reino galáctico, que impede essa mudança de chave? Duas coisas muito, muito específicas e pontuais. Fraternidade e diplomacia. Essa é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de colocar na cabeça de vocês. A fraternidade e a diplomacia. O que é fraternidade? O que vocês entendem como fraternidade? Aceitar o próximo. Uma união verdadeira, né? Um abraço. O que vocês entendem como fraternidade? O que vocês entendem como diplomacia? É minimamente, né? Você ter o mínimo de amor, compreensão, respeito, empatia, generosidade pelo outro. Que é um conjunto da obra amor. Né? Aí vocês se perguntam, às vezes, por que alguns movimentos precisam acontecer de forma a mexer com muitas pessoas, o que vocês chamam de catástrofes, né? O que vocês chamam de processos da Terra mesmo ali. Quando acontece um evento onde se afeta muitas pessoas. Exato. Os chamados desastres naturais. O que acontece quando um desastre natural se manifesta? O que desperta dentro de vocês? A fraternidade. Na maioria de vocês, não todos. Mas na maioria desperta fraternidade, compaixão. A minoria desperta o quê? O oportunismo. A maioria, nesses desastres naturais, desperta o oportunismo. Como que eu posso ganhar em cima disso? O que eu posso fazer para me dar bem em cima disso? Mas a maioria, a fraternidade. Raças diferentes, credos diferentes, escolhas políticas diferentes e se auxiliam. Nesses momentos não se vê,
né? Nesses momentos não se vê ali essas outras pautas. Por quê? Porque vocês naturalmente são uma raça, vocês são seres colaboracionais, vocês são seres fraternais, vocês são seres generosos, vocês são seres gentis, vocês são seres colaboradores. Mas vocês foram aprendendo nos últimos 26 mil anos a só se defenderem, se protegerem, às vezes fugirem, não confiarem. E até certo ponto isso é compreensível. Porque considerando a hostilidade de um sistema onde vocês habitam, onde vocês existem, considerando as programações às quais vocês foram inseridos, considerando a psique do inconsciente e ou do inconsciente, considerando o instinto fermentado de sobrevivência, onde só se olha para o próprio processo, onde não se estende a mão de uma forma generosa e compassiva, sem se violar e sem violar o outro. Quando eu digo que é compreensível, é neste ponto. Então, inevitavelmente também, alguns processos naturais da Terra, chamados de desastres naturais, manifestam-se como uma forma da própria Mãe Terra, Xã, se libertar, expurgar o que ela vem armazenando dentro dela, como uma forma de ajudar a sua superfície a não se aniquilar. E, consequentemente, os movimentos ocorrem, os desastres ocorrem, como um processo de limpeza externo, e aproveita-se a situação para que os seres humanos relembrem quem eles são. Para que se reative a fraternidade, para que se reative a diplomacia, para que se reative a amorosidade. Uma das pautas que nós vamos trazer em linha de frente quando pudermos nos manifestar livremente e interagir com vocês é a pauta da quebra de fronteiras. Do fim das fronteiras. Porque vocês finalmente vão poder se conhecer. Porque existem raças que não conhecem outras, que não entendem. Porque foram, ao longo dos milênios, sendo ensinadas a não compreenderem, a somente olhar o seu semelhante de uma outra raça como alguém talvez que queira invadir suas terras, como alguém talvez que seja prejudicial, como alguém talvez perigoso, quando na verdade é só um par dentro de um todo. Inevitavelmente, às vezes, os desastres naturais precisam se manifestar, porque ainda é a forma que vocês ativam a fraternidade dentro de vocês. Pergunto: vocês desejam que somente através de um desastre vocês confraternizem? Que somente através de um desastre vocês tenham diplomacia? Que somente através de um desastre vocês se reconectem? Ergam suas vozes para os seus governantes e peçam o fim das fronteiras. E eu vou estar ali, auxiliando em tudo isso. É o bastante por agora. Bênçãos.
Eu sou irmão de vocês. Astar, Adonai. E vocês me verão mais vezes. Vocês me ouvirão mais vezes. Porque chegou o tempo para isso. Muito obrigada mais uma vez pela confiança nesse trabalho, pela presença, pelo carinho, pela energia. Lembre de compartilhar com quem vocês puderem. Lembre de comentar, porque isso ajuda o algoritmo, né, a entregar essa mensagem para mais pessoas. Curtam também, comentem, né? E se tiver alguém aqui que é a primeira vez que está vindo no canal, se inscreva, nos ajude a conseguir chegar a mais pessoas e levar essa mensagem onde ela precisa ir. Muito obrigada. E para quem não sabe ainda, né, em breve eu vou abrir o curso As Fases da Transição 2. Deixei o link de candidatos também aqui no chat, também vai estar na descrição. É onde eu vou dar um complemento ao curso 1, tá? Das fases da transição. É um adendo que o Comando Astar pediu que eu entregasse, né? A Terra após a transição. Tá bom? Tudo isso vai estar na descrição também. Qualquer coisa, vocês chamam na assessoria.